Bom dia, galerinha do 7º ano, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de geografia, depois aí dessa semana de teste, que eu tenho certeza que vocês arrasaram, tá bom? Bom, hoje a gente vai estar iniciando um novo conteúdo, ou seja, um novo capítulo, que é o capítulo 2, tá? Onde a gente vai estar falando sobre a formação e ocupação do território brasileiro. Então, pega o livro, tá? Pega um marca-texto para quem quiser destacar algumas coisas. E vamos lá. Bom, então a gente vai falar dessa formação e ocupação do território brasileiro. E a pergunta que eu já deixo aqui para vocês. Vocês acham que o território brasileiro sempre teve essa configuração? Sempre teve essa mesma formação territorial com essas divisões regionais que a gente viu? Ou será que o território brasileiro ele foi se modificando ao longo do tempo? E aí, o que vocês acham? Conta pra titia. Claro, pessoal, que o território brasileiro ele vai passar por diversas modificações, né? Nem sempre, ele não vai apresentar essa atual configuração, né? Como a gente viu quando a gente estava estudando sobre as regiões, a gente vai ter diversas regiões, né? 5 regiões hoje atuais, mas a gente vai passar por diversas regionalizações, né? Assim também vai acontecer com a formação e ocupação do nosso território, né? Na página 19, a gente vai ter um pouco sobre esse contexto, né? Essa contextualização das questões aí da formação do território brasileiro. Bom, dos povos originários do Brasil, a gente sabe que lá em 1500, quando os colonizadores, né, portugueses chegam ao nosso território, eles vão encontrar quem? Eles vão encontrar os nossos habitantes nativos, que eram quem? Os indígenas, né? Antes da chegada dos portugueses, então, a gente já tinha outros habitantes, que eram os chamados indígenas, né? Esses habitantes, eles pertenciam a diferentes povos, com diferentes culturas, diferentes línguas, né? E a concepção desses indígenas sobre o mundo era de que a natureza ela era superior, né? Aí os portugueses vão chegar ao território brasileiro e vão dizer assim, peraí, nós queremos colonizar o Brasil pertence a nós descobrimos o Brasil. Será que isso foi correto? Os portugueses chegaram ao nosso território, encontraram milhares de indígenas e impuseram eles a cultura europeia, né, a cultura portuguesa, e disseram para eles que aquele território pertencia à coroa portuguesa, aos portugueses, né? Então, a partir disso, a gente vai ter vários conflitos, tá, entre indígenas e portugueses. Muitos indígenas vão ser captados para trabalhar como escravos dos portugueses, principalmente para a exploração e transporte do pau-brasil, né? Esses nativos, eles tinham as chamadas resistências às doenças que eram trazidas pelos portugueses, porque muitos portugueses trouxeram para o Brasil diversas doenças que vai dizimar alguns nativos, porque eles não estavam acostumados com aquelas doenças, né? Então, eles não eram resistentes àquelas doenças, né? E também alguns nativos, né, alguns indígenas, vão resistir à colonização portuguesa sobre o território, né, do Brasil. Afinal, aquele território pertencia aos indígenas. Como assim os portugueses chegaram e tomaram o território dos indígenas, né? Mas isso aconteceu. Bom, da maioria dos povos indígenas que vai sobreviver a colonização, porque muitos morreram nos conflitos, muitos morreram por causa das doenças que eram trazidas de Portugal, né, para o Brasil, né? A maioria vai ser expulsa das suas terras e vai ter o seu modo de vida totalmente modificado. As suas culturas, né, suas terras vão ser retiradas, né? Hoje no Brasil, pessoal, restam, na página 19, até a gente tem esses dados, tá? Restam atualmente no Brasil cerca de 305 etnias indígenas, as quais somam um pouco mais de 800 mil pessoas e que falam 274 línguas distintas.
Olha só como que reduziu, né, o número de indígenas no Brasil, sendo que esse povo indígena foram os primeiros habitantes aqui do nosso território, né? Mas hoje existe na Constituição Federal de 1988 que os indígenas eles têm direito às suas terras, eles têm direito à sua cultura, às suas línguas, ok? Bom, então a gente vai ter esses povos originários do Brasil, que foram os indígenas, são os indígenas, né? Mas que, devido a essa descoberta do território brasileiro, né, pelos portugueses, né, os indígenas vão passar por alguns conflitos, né, principalmente os conflitos armados, porque eles apenas tinham lanças, né? Os portugueses já tinham arma de fogo, então muitos morreram nesses conflitos com os portugueses, ok? Seguindo aí, ó, na página 20, a gente tem a ocupação e povoamento do território brasileiro, tá? A gente vai compreender um pouco como que ocorreu isso, né? A gente tem que voltar lá na história, ou seja, lá no passado, porque a gente vai dizer o seguinte, que a ocupação do território brasileiro ela vai acontecer de fato a partir de 1532, tá? Antes dessa data, os portugueses eles estavam mais interessados em obter lucros das chamadas Índias, né? Com as Índias. Então, até a 1532, no Brasil, eles se limitavam apenas em explorar o quê? O pau-brasil. O pau-brasil que era facilmente de ser encontrado, era fácil de ser encontrado e que era muito valorizado na Europa. Além da madeira, a coloração avermelhada do pau-brasil servia para tingir roupas. Então, despertava esse interesse dos portugueses. Tá? Então, a exploração do pau-brasil, pessoal, não era suficiente para manter o projeto de colonização aqui do Brasil, né? Para colonizar e obter lucro, Portugal necessitava também explorar outras áreas, né, do território, ok? Mas aí era necessário que Portugal impedisse também a ocupação das terras brasileiras mediante a outros europeus, sobretudo de quem? Da Espanha também, que estava ali na briga por colonizar as terras portuguesas. Imaginem vocês, né? E aí, vocês iriam preferir falar espanhol ou português? Eu gostaria de falar inglês. Enfim. Bom, então a coroa portuguesa ela vai expandir cada vez mais, né, as suas capitanias hereditárias, lá como a história conta pra gente, adentrando o território brasileiro e cada vez mais retirando, extraindo os recursos, as riquezas que o Brasil possuía e possui, porque o país é rico nessas questões naturais, tá? Bom, na página 20 a gente tem aí, ó, esse mapa aqui, ó. Tá vendo? A gente tem aqui o Brasil, primeiras capitanias hereditárias, século XVI. Essa porção de laranja seria terras que eram pertencentes à Espanha. E de verde, as terras pertencentes a Portugal, que seriam as capitanias hereditárias, né? Então, as terras elas vão ser definidas, divididas a partir de um tratado que vai ser estabelecido entre Portugal e Espanha, que era o Tratado de Tordesilhas, tá? Que vai dividir, né, as terras brasileiras que vão ser colonizados por Portugal, tá? Mas essas terras eram uma doação, tá? Essa doação era feita pelo rei da colônia, né? E tinha o objetivo de ocupar cada vez mais o território e garantir, assim, o controle de Portugal. Então, tia Laísa, onde que o território brasileiro ele vai, então, se expandir da forma que ele é? Mais à frente a gente vai estar vendo isso, tá? Então, a gente vai ter, além disso, da questão da exploração, gente, do pau-brasil, a gente também vai ter o cultivo da cana-de-açúcar, que vai ser um dos grandes responsáveis pela ocupação e povoamento do território brasileiro, tá? Nos primeiros anos de colonização. Além do pau-brasil, a cana-de-açúcar também vai desempenhar um papel muito importante aí, principalmente para a questão do lucro
da coroa portuguesa na expansão e povoamento do território brasileiro, tá? A cana-de-açúcar ela era cultivada em várias áreas, tá? Mas principalmente ela vai ter uma grande difusão na chamada zona da mata, tá? Nordestina, onde o clima é quente e úmido, tá? E o solo ele é propício para ter esse tipo de plantação, ok? Então a região nordeste ali, a gente vai ter uma expansão da plantação do cultivo da cana-de-açúcar, tá? Lá na época, então, da colonização, do período da colonização. Bom, os lucros que eram vindos da colônia, né, que eram obtidos pela comercialização tanto do pau-brasil quanto do açúcar, né, pela cana-de-açúcar, vai ser destinado a quem esse lucro? Ao Brasil ou a Portugal? A Portugal. Todo o lucro que era recebido, tá, pela exploração dessas riquezas era destinado a Portugal, tá? Isso vai impulsionar o que? A Portugal se integrar cada vez mais num sistema comercial da época, né? Expandir a comercialização, ou seja, trocas comerciais, né, entre metrópoles e sua colônia. O que acontecia? Quem era a colônia nesse caso? O Brasil. Quem era a metrópole? Portugal. Portugal retirava as riquezas do Brasil, vendia na metrópole, né? E os lucros obtidos eram, então, destinados à coroa portuguesa. Bom, o povoamento do território brasileiro, pessoal, ele vai ter de imediato, assim, uma ocupação mais pelo litoral, tá? Nas áreas litorâneas do Brasil, né? Onde a gente vai ter as primeiras cidades, primeiras vilas sendo formadas, tá? Entre 1549 e 1763, a sede do governo português do Brasil era onde? Salvador, que também é uma cidade litorânea, tá? E que tem, na verdade, uma posição geográfica bem estratégica, devido à posição para o escoamento, ou seja, para a exportação dos produtos, tá? Bom, então, como ocorreu a forma de ocupação do território brasileiro, principalmente na área do litoral? Porque era mais fácil, né, explorar aquelas áreas, retirar e exportar, né? Justamente por uma questão de estratégia, né? De beneficiar a coroa portuguesa nessa questão da exportação. Bom, galerinha, como atividade de hoje, vocês vão fazer a página 22, ok? Pra tia, beleza? 22 e a página 24. 22 e 24, ok? Obrigada pela participação de vocês e até a nossa próxima aula.